Vamos ouvir a palavra, meus irmãos. Os que estão concluindo a oferta, terminem. Você que está online com a gente, de qualquer parte do mundo, Brasil, deixa a gente saber de onde você está assistindo. Você vai ouvir a palavra de Deus em instantes. Eu espero que você, não importa se está no carro, se você está na sala, já deitado com fone de ouvido, mas deixe que a palavra pegue você. Você não vai assistir uma palestra, você não vai ouvir ideias humanas, mas você vai ouvir a palavra. E a palavra tem o poder de se conectar à sua necessidade e te dar destino, te dar caminho. Eu espero que Deus fale muito com você nesta noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22. Mateus 14, 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22. Diz assim o texto sagrado. Em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Curve sua cabeça. Espírito de Deus, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Pensamos que sabemos, andamos como quem sabe, mas a verdade é que não sabemos absolutamente nada. A verdade é que somos vulneráveis, precisamos da Tua graça, e por isso nos revestimos de humildade agora, para ouvir a Tua voz. Senhor, que o meu orgulho, o meu ego, seja agora quebrado. Eu preciso da Tua voz, Espírito. Por mais que o diabo diga que não, eu sei que estou em guerra. Eu sei que é uma guerra se levantando contra minha cabeça, contra minha fé, contra minha esperança. Há uma guerra se levantando contra a minha santidade. E eu preciso de Ti, Senhor. Fale comigo, estremeça o meu interior, quebranta meu espírito. Me traga direção e vida, é o que eu te peço em nome de Jesus. Esse texto, ele é muito específico, porque Jesus está vivendo um dia e um período da vida dele muito desafiador. Jesus acabou de receber uma notícia muito triste. Ele fica ciente que o seu primo, João Batista, foi morto. E ele não morreu de velhice. Ele, na verdade, foi assassinado por um capricho de Herodias. A cabeça de João Batista, o João Batista que já tinha um ministério antes de Jesus começar o seu, o João que batizava, pregava, agora tem sua cabeça numa bandeja. Essa notícia da morte de João Batista, mesmo Jesus sendo Deus, mas ele estava também como um homem, isso mexe com a alma de Jesus. E não é à toa que ele deseja ter um tempo sozinho para orar. É importante tempos de solidão diante de notícias devastadoras. Algumas vezes pessoas próximas a nós, diante de notícias devastadoras, podem prejudicar a nossa compreensão dos fatos. Pessoas perto de nós, diante de solavancos da vida, podem nos dar sugestões erradas sobre aquilo que está acontecendo. Então Jesus quer um tempo sozinho. Ele quer se afastar. Ele entra num barco, os discípulos entram em outro. Ele quer ficar só. Mas quando Jesus entra ali na Galileia, uma multidão percebe que Jesus está ali e começa a acompanhar o barco de Jesus na praia. O barco navegando e as pessoas se aglomerando na praia. E quando Jesus desce com os discípulos, há uma grande multidão. Porque quem quer ver Jesus se vira, é ou não é? Quem quer ver Jesus não tem desculpa. Não espera o clima, esse negócio de colocar desculpa é longe, é o clima, é difícil estacionar. Quem quer ver Jesus dá um jeito. Quem tem um compromisso em ver Jesus não tem mimimi. E aí uma multidão inteira está na praia querendo ver Jesus.
E ali você conhece a história, o povo não tem recurso, e aí acontece aquele milagre maravilhoso da multiplicação de pães e peixes, uma multidão inteira alimentada. Os discípulos ajudam Jesus na organização, eles sentam de 50 em 50, e daqui a pouco todos eles se alimentam e sobra comida. Só que chega num determinado momento que Jesus olha para os discípulos, já há comida suficiente, já há peixes multiplicados, mas Jesus, o texto que eu li para vocês, Jesus diz para os discípulos, ele não pergunta, ele não pede, ele manda. Jesus diz, é necessário que vocês entrem no barco. Jesus dá uma ordem para que os discípulos vão embora, entrem no barco. O serviço de atender a multidão nem terminou, mas a palavra que o texto nos diz é que Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco. Ele deu uma ordem, vão embora. Eu não sei porquê, mais tarde nós vamos saber, mas eu entendo que havia uma necessidade de gerar uma experiência mais profunda na vida daqueles discípulos. E a ordem de Jesus é, olha, atravessem o mar. Na verdade não é um mar, é uma grande lagoa de 13 metros de largura, água doce. E agora os discípulos, ouvindo a voz de Jesus, entram no mar. Entra no barco e começam a ir. Toda vez que Jesus quiser te conduzir para um novo nível, Ele vai fazer você atravessar alguma coisa. Toda vez. O novo nível nunca está no lugar que você está, sempre está naquilo que você tem que atravessar. E normalmente aquilo que nós queremos atravessar, ou temos que atravessar, é exatamente aquilo que nós chamamos de desgraça, problema. Mas sempre o novo nível de Deus na sua vida, o que precede ele é algo que Deus vai mandar você atravessar. Talvez seja uma crise, talvez seja um desafio familiar, talvez seja algo que você não quer enxergar, mas quando Jesus quer te dar uma experiência inédita, Ele vai colocar as mãos nas suas costas e dizer, a partir de agora, vá atravessar isso que está à sua frente. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas há algo que você tem pedido a Deus, que só vai ser liberado quando você atravessar aquilo que Deus está batendo nos seus ombros e dizendo, vá, não é conversa. Eu quero, levante sua mão para cá. Deus vai colocar uma travessia à sua frente. Deus vai colocar algo que Ele vai dizer para você, pode ir atravessar. E eu quero já liberar uma palavra antes mesmo que você comece a entrar no barco. Essa travessia não será fácil, mas você não vai morrer nela. Você não vai morrer nela. Alguns aqui estão prestes a tomar decisões muito importantes. Alguns aqui estão prestes a atravessar situações que são desafiadoras. E Jesus está dizendo, eu não vou deixar você morrer nessa travessia, porque toda vez que eu provo você, eu já sei a medida que você aguenta, eu já sei a medida que você suporta, eu já sei a medida que você se mantém em pé. E quando eu mando você atravessar algo, eu já sei o quanto você aguenta. Eu já sei. Deus sabe o quanto você aguenta. Deus sabe o quanto você suporta. Deus sabe, não venha com essa cara de dó. Não me venha com essa cara de vítima. Não me venha com essa cara de cansado. Não me venha com essa cara de gatinho do Shurek. Deus sabe o quanto você aguenta. Aí sabe o que é interessante? Jesus olha para os discípulos. Os discípulos estão tendo uma experiência incrível. Eles estão participando da multiplicação de poucos pães e poucos peixes. Mas agora há algo maior, algo inédito, algo fora dali. E Jesus está dizendo, vou embora. É interessante que Jesus, olha o que diz o texto. Coloca para mim o versículo 22 e 23 de Mateus 14. Logo em seguida, Jesus insistiu com eles para que entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado. Enquanto isso, ele, quem é ele? Jesus. O que ele fez? Ele despedia a multidão. Coloca o próximo. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho. A função de despedir a multidão é do discípulo, é do servo. Quem fica nos portões aqui da igreja são os voluntários, despedindo você. Jesus está dizendo para os 12, entre no barco, vão fazer o que eu estou mandando, e deixa que eu finalizo esse processo aqui. Eu vou despedir as pessoas, deixa que eu vou cuidar que eles vão embora em paz. Não se preocupem, ei, entrem no barco.
e vou embora, deixa que eu cuido dos finais. O Deus Todo-Poderoso dizendo: ei, vão ter uma experiência que eu assumo o serviço. Jesus está dizendo: olha, vão viver uma nova experiência que eu termino as coisas para você. Escute aqui, quando você faz o que Deus quer que você faça, Ele cuida do que você deveria cuidar. Quando você obedece à voz de Deus, Deus faz os seus afazeres para você ter uma nova experiência. Alguns aqui estão dizendo: eu não consigo, pastor, crescer mais porque eu não consigo ter tempo. Jesus está dizendo: me obedeça que eu vou cuidar do seu filho que você diz que não tem tempo. Me obedeça que eu vou cuidar da sua carreira que você diz que não consegue. Me obedeça que eu vou fazer, eu serei o teu médico e eu cuidarei desse câncer. Se você entender que é mais importante me obedecer do que cumprir uma função, eu cuidarei dessa função para você. Vá que eu termino o trabalho. É isso que ele está falando. Entra no barco, sebo nas canelas, mas e o povo e os cestos? Eu vou cuidar do que sobrou de peixe, eu vou cuidar do que sobrou de pão. O trabalho de vocês é entrar no barco e obedecer a minha ordem. Vá fazer o que eu estou mandando, que quando você faz o que eu estou mandando, eu cuido do que você tinha que cuidar. É por isso que quando eu venho à igreja, eu estou em paz, Deus está cuidando da minha casa. É por isso que quando eu estou aqui adorando, eu estou em paz, Deus está cuidando da minha empresa. É por isso que quando eu estou aqui adorando, Ele está resgatando os peixes que sobraram. Levanta a mão para cá. Deus está dizendo: me obedeça que eu termino o trabalho, me adore que eu termino o trabalho, cuida da minha presença na tua vida que eu termino o trabalho. Não é negligência, é dependência. Não é que eu estou deixando o serviço para trás, não. É porque eu estou dependendo da presença de Deus. Enquanto eu obedeço às ordens de Jesus, Jesus assume o meu trabalho. Levanta a mão e grita isso: enquanto eu obedeço às ordens de Jesus, Jesus assume o meu trabalho. Não é o contrário. Não é o contrário. Nunca inverta essa equação. Nunca eu deixo de obedecer Jesus para cumprir o meu trabalho. Eu deixo de ser fiel a Deus porque eu estou com a agenda cheia. Não, primeiro eu obedeço, depois Ele cumpre o meu trabalho. Algumas vezes Jesus vai assumir seus afazeres para que você tenha uma maior experiência com Ele. Jesus dispensa aos discípulos. Os discípulos entram no mar. Ele termina o trabalho dos discípulos. Eu imagino Jesus lá na porta do deserto. Pai do Senhor, vai com Deus, vai comigo, vai comigo, vai comigo, eu te abençoe, vai comigo, até o próximo encontro. Ele é Deus, né? Vai comigo. A gente fala: Deus te abençoe. Ele fala: eu te abençoo, vai comigo. E aí depois que Ele dispensa todo mundo, aí sim Ele vai para o monte, Ele vai orar. Eu não acredito que o monte é um lugar mais especial do que o chão do meu quarto. Mas o monte, ele tem um simbolismo. O monte significa lugar de solidão, lugar de liberdade das distrações. Não tem ninguém me chamando, não tem ninguém olhando para mim, não tem telefone, não tem campainha. O monte significa lugar de quietude, calma. E Jesus precisava, por conta de tudo que estava vivendo, as notícias de João Batista, Ele precisava desse tempo. Jesus foi orar. Enquanto Ele foi orar, Ele colocou os discípulos num barco para ter uma experiência mais profunda. Fique comigo. Os discípulos remam. E agora, quando eles estão mais ou menos na metade do percurso, a Bíblia diz que eles são atacados por um forte vento contrário. Quem colocou eles no barco foi Jesus. Quem mandou que eles largassem tudo e entrassem no barco foi Jesus. E agora, no meio, os ventos atacam. Quem deu a ordem para eles entrarem no barco? Uau, então quer dizer que eu posso entrar num barco que Jesus me manda. Então eu posso estar numa rota que Jesus mandou e ainda assim ter tempestades? Sim. Eu posso estar fazendo a vontade de Deus em sua plenitude e ainda assim ter tempestades? Sim.
São 13 quilômetros de margem a margem. Pelo que a Bíblia nos ensina, eles estão mais ou menos na metade do percurso. E quando eles chegam na metade do percurso, os ventos começam a agredir o barco. A maioria dos discípulos eram pescadores, e eles começam a entrar em pânico, porque não são ventos normais. Há um medo, porque a Bíblia diz que o vento afligia, torturava o barco. Os ventos eram mirados para destruir a embarcação. Não era um vento aleatório, não era um vento ocasional, era um vento espiritual. Aquele vento tinha um propósito: destruir um barco que foi feito para navegar. Todo barco é preparado para suportar ventos, mas aquele vento não era um vento natural. E você tem que entender que nem todos os ventos que virão contra você são ventos naturais. Muitos ventos vêm de guerras espirituais. Guerras espirituais. Eles têm 6 quilômetros adentro do mar da Galileia. Faltam 6 quilômetros para chegar na outra margem. E esse é o problema. Algumas vezes as guerras começam quando nós chegamos no meio. No meio. O diabo não te ataca quando você começa, mas ele te ataca no meio. Porque no meio você já acha que está indo num bom caminho. Então no meio ele entende que é crucial. Por quê? Porque eu tenho uma grande decisão. A mesma energia que eu tenho para voltar são 6 quilômetros. É a mesma energia que eu tenho para chegar do outro lado, são 6 quilômetros. Mas a minha cabeça quer desistir. Esse é o maior impulso. E é isso que eu quero que você pense. Quando você estiver no meio de uma situação onde portas se fecharam, reme. Reme. Nunca reme para trás, sempre reme para frente. Está cansado? Reme. Está desanimado? Reme. Está sem recursos? Reme. Está abandonado? Reme. Está com a cabeça doendo? Reme. O barco está sendo fustigado. A palavra fustigado, um dos sinônimos dela é torturado. O barco está sendo torturado. Não era uma tortura normal. A ideia daquele barco era ser destruído. Não é uma tempestade natural, é uma tempestade para torturar, para desequilibrar, para matar. E talvez você está aqui assim hoje, vivendo algo que você fala: pastor, não é normal. O que eu estou sentindo, eu sei que não é normal. Eu vou ao médico e não dá nada no exame, mas dói demais. Pastor, eu não estou enfrentando algo normal. Não é normal. Pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei, elas não dizem que esses sintomas são iguais ao dela. Não é normal. Não é, porque o barco que Jesus te coloca não é um barco normal. Então os problemas que você vai enfrentar também não são normais. Você não pode ser ingênuo de achar que o diabo vai mandar uma tempestade normal, quando ele sabe que quem te colocou no barco é sobrenatural. Sempre um sobrenatural vai enfrentar demônios, tempestades sobrenaturais. Você não pense em enfrentar demônios rasos quando o Pai das luzes te põe numa missão. A missão que Deus te põe é uma missão valiosa. Debaixo da ordem de Deus existe autoridade, debaixo da ordem de Deus existe controle. E Satanás sabe que não pode contra a ordem de Deus, mas ele quer destruir a sua cabeça. Ele quer que você pense que aquilo que Deus te colocou vai afundar. Ele quer que você pense que a missão que Deus colocou na tua mão não vai ser completada. E há uma guerra na minha cabeça, porque eu já vi tempestades de todo lado. Eu já me internei outras vezes, eu já passei por vários desempregos, outros momentos, eu já tive uma crise sentimental outras vezes, mas parece que essa de hoje é mais pesada do que as demais. Parece que o problema de hoje, ele é mais apavorante do que os demais. Parece que essa doença está avançando mais rápido, porque quanto mais perto de Deus, mais sobrenatural vem contra você. Mas Deus está dizendo: nem por um instante pense em desistir, nem por um instante pense. Tortura, medo, pânico, tortura, medo, pavor. É isso que os ventos fazem. Espiritual, cansaço, dor de cabeça, irritabilidade, estresse. E o pior, foi Jesus que me pôs nisso. Foi Jesus que me pôs nisso. Aí as pessoas que não podem fazer parte da sua solidão vão dizer: olha, você tem que rever os seus hábitos, porque não é possível, você está
sempre na igreja e enfrentar isso. Não é possível, está vendo? Você foi se batizar, eu falei para você não se batizar, foi só você se batizar que começa uma série de situações. Você fez coisa errada, rapaz, estava tudo bem, foi só você começar a ser voluntário na igreja, que olha o tanto de coisa que está acontecendo. Você tem que entender que tem coisas que vêm para te torturar, te maltratar, te desestabilizar, e tudo isso faz parte do plano. O seu papel não é entender tempestade, o seu papel é continuar remando, o seu papel não é fazer análise de tempestade. Deus não te chamou para trabalhar na previsão do tempo, Deus não te chamou para ser uma climatologista, Deus não te chamou para cuidar de meteorologia, não, Deus te chamou para ser adorador. Você não precisa entender de tempestade, você não precisa entender de demônio, você precisa pegar o remo na mão e continuar remando, mesmo que o barco pareça que vai destruir. Você não precisa entender o que está acontecendo. Aí eles estão lá, não é uma tempestade normal. Quando Jesus os coloca no barco, é dia ainda, mas a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus desce do monte e vai em direção a ele. A quarta vigília da noite começa 3 horas da madrugada. 3 horas da madrugada é o período que, neurologicamente falando, nós perdemos todo o potencial de reação. Porque 3 horas da manhã é o momento que o nosso corpo já está programado para se desligar. É o ápice da madrugada. Jesus escolheu descer do monte na quarta vigília da noite, às 3 horas da madrugada. Eles já estavam enfrentando o vento há horas. Há horas. Quando eles saíram, ainda era dia. E Jesus escolheu às 3 horas da madrugada, porque é o pior horário para o corpo reagir. É a hora que o sono começa a bater. É a hora que o raciocínio começa a ficar embolado. É a hora que você perde o discernimento. Começa a não ter muita lógica. O nosso corpo não está acostumado a reagir às 3 da madrugada. E quanto mais a madrugada se adiantava, mais a gente é convidado a parar. É como se Jesus escolhesse aquele horário. Por quê? 8 horas da noite. Jesus sabia, mas eles davam conta. 10 horas da noite. Jesus sabia onde eles estavam, mas eles ainda davam conta. Meia-noite, Jesus sabia dos ventos, mas os discípulos ainda davam conta. 1 da manhã, Jesus sabia onde eles estavam, mas eles ainda davam conta. 2 da manhã, Jesus sabia onde eles estavam, mas eles ainda davam conta. Mas 3 horas da manhã, Jesus sabia que eles não dariam mais conta. E quando você não dá conta, o céu começa a reagir por você. Quando você não dá conta, o céu começa a reagir por você. 3 horas da manhã, Jesus sabia que o corpo deles estava no limite. Jesus sabia que a mente deles começaria a entrar em confusão. Jesus sabia que seria muito difícil. E aí, quando você não consegue dar conta, o sobrenatural começa a agir. O Deus Todo-Poderoso começa a vir em direção a você. Eu estou indo. Quando a terra termina e os seus recursos terminam, Deus começa a entrar em ação. Eu quero que você entenda, Deus sabe o que está acontecendo. Enquanto Ele vê você dando conta, Ele não vai. Enquanto Ele vê você dizendo, meu filho está lidando bem com a situação, Ele não vai. Mas Ele tem seus limites na mão, e Ele sabe que o diabo não vai ter autoridade para ultrapassar os limites. Eu quero dizer para você, não se preocupe, porque antes de chegar a quarta vigília da noite, você vai ter uma grande surpresa de Jeová indo ao seu encontro. Reme até onde você aguentar, porque quando você não aguentar, Jeová vai chegar. Reme, reme, reme. 8 da noite, reme. 8 da noite, 9 da noite, reme. 10 da noite, reme. 1 da manhã, reme. 2 da manhã, reme. Porque na terceira vigília, quando os braços não completarem mais o raciocínio, Ele virá sobre minha vida. Deus sabe o teu limite, irmão. Deus conhece o teu limite, minha irmã. Deus sabe até onde você aguenta. E agora, na quarta vigília da noite, Jesus vem. Ele vem. Ele sempre vem.
É você que é impaciente, Ele sempre vem. É você que é precipitado, sou eu que sou precipitado, Ele sempre vem. Ele sempre vem. Ei, pare de ser ansioso, Ele sempre vem. Pare de morar no futuro, coloque sua vida no hoje e adore Ele, porque Ele sempre vem. Eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está indo. Em vários momentos da história, Jesus entrou num barco, mas naquele dia Ele não queria um barco. O barco é um recurso natural. Ele não quis um recurso natural para ir até os discípulos. Então Jesus poderia ter feito várias outras coisas. Jesus poderia, por exemplo, ter ido voando. É sobrenatural. Ele poderia ter aberto as mãos e ter ido voando. Jesus poderia ter estalado os dedos, e como Ele transpôs as paredes depois da ressurreição, Ele poderia ter estalado os dedos e se teletransportado para dentro do barco imediatamente e dito, acabou. Jesus poderia ter feito como Moisés. Ele poderia ter tocado na água, e uma banda de água para um lado, uma banda de água para outro lado, e um caminho aberto em terra seca, e ele iria andando. Jesus poderia ter dito para o vento e o mar lá do pé do monte, calem-se, acalmem-se. Mas não, Ele não escolheu ir num barco, Ele não escolheu se teletransportar, Ele não escolheu voar, Ele não escolheu abrir um caminho, Ele escolheu andar sobre as águas. Por que andar sobre as águas? Por quê? Porque dentre tantas coisas que Ele poderia fazer, Ele escolheu andar sobre as águas. Eu li para você que os ventos, as ondas, fustigavam o barco. Fustigar significa torturar o barco, judiar do barco, dizer para o barco, eu vou te desmontar todinho, eu vou acabar com vocês. E agora Ele escolheu andar sobre aquilo que me fustiga. Ele escolheu colocar os dois pés sobre aquilo que me tortura. E Ele está agora humilhando aquilo que me tortura. Ele está pisando em cima daquilo que diz, eu vou desmontar você, eu vou acabar com você, eu vou afundar você. Ele poderia ter voado, Ele poderia ter aberto um caminho, Ele poderia ter aparecido milagrosamente dentro do barco, mas propositadamente Ele escolheu pisar sobre aquilo que me humilha, sobre aquilo que me amedronta, sobre aquilo que me tortura, sobre aquilo que diz que vai me destruir. O recado era, o que para você é aflição, para mim é passarela. O que para você é a morte, para mim é desfile. O que para você é o fim, eu vou humilhar. Levanta a mão para cá. Jesus vai humilhar aquilo que está tentando humilhar você, as dores, as angústias, os pavores. Jesus vai pisar no que te humilha. Jesus vai passar por cima daquilo que tem dito, eu vou arrebentar você, eu vou destruir você, eu vou matar você, você é incapaz. Eles olham para aquele que vem e vê aquele que está andando sobre aquilo que diz que vai me matar. Você vai ver isso essa semana. Você vai ver a glória de Deus sobre aquilo que diz que vai te matar. Você vai ver a glória de Deus sobre essa enfermidade. Você vai ver a glória de Deus sobre essa crise. Você vai ver a glória de Deus sobre esse impossível. Quantos creem nisso, pelo amor de Deus? Ele vem andando. Ele vem andando. Ele vem andando. Ele vem andando, Ele vem andando. Mas os discípulos ainda não vêm. Os discípulos ainda não enxergam quem vem. Sabe aquela ideia, nunca reclame do ruim, sempre pode ficar pior. Agora está tudo piorando na cabeça deles, porque eles estão num barco que está quase afundando. Os ventos estão fustigando, torturando o barco. E agora eles olham para o meio das ondas e veem um fantasma. É isso que eles dizem. Então agora, além de lidar com um barco que está afundando, está vindo fantasma em minha direção. Cuidado com a sua cabeça. Ela pode chamar de fantasma aquilo que está vindo para te salvar. Ela pode dizer, não é possível, é macumba. Não é possível, é inveja. Não é Jesus chegando.
Toma muito cuidado, não se precipite, porque nem sempre aquilo que está piorando, pode ser a sua salvação. Tem coisas que a sua cabeça diz, depois dessa você morre, e Jesus está falando, depois dessa você vai viver, você vai viver, você vai viver, você vai viver, eu estou chegando, você vai viver. Na cabeça deles o ruim está piorando, é um fantasma, além de tempestade eu tenho um fantasma. Só que aí Pedro vai testar o fantasma, porque qualquer espírito pode aparecer no meio de uma tempestade, mas só um pode fazer um homem andar sobre as águas. O diabo não faz homem andar sobre as águas, pombagira não faz homem andar sobre as águas, preto velho não faz homem andar sobre as águas, Zé Pequeno não faz homem andar sobre as águas, tranca-rua não faz homem andar sobre as águas, mas Jesus Cristo faz um homem andar sobre as águas. Então quando vier o fantasma, antes de você ter medo dele, pergunte quem é que tem vindo, e pergunte se ele tem poder para fazer homens andar sobre as águas. Você não pode ter medo do fantasma, teste o poder do fantasma, teste o poder. Algumas vezes o diabo é como um jogador de truco, ele blefa, ele não tem carta nenhuma na mão, mas ele chama você para a batalha. Então quando ele vier, diz para ele, você tem poder de pôr um homem para andar sobre as águas? Porque o Deus que eu sirvo, ele vem. E aí Pedro olha para ele, eles olham, e aí Jesus grita, ei, tem bom ânimo. Sabe o que significa tem bom ânimo? Vai ficar tudo bem. E o vento, e o barco sendo torturado, vai ficar tudo bem. Só que aí Pedro dentro do barco grita, vamos tirar a dúvida se é fantasma ou não. Jesus, se tu és mesmo quem tu diz que é, manda-me ir ao teu encontro, eu quero andar sobre as águas. Porque se for coisa da minha imaginação eu vou afundar, porque se for demônio eu vou afundar, mas se for Cristo eu vou viver. Você quer saber o poder de Deus e o poder do diabo? Não é quando você cresce, mas é quando você está prestes a morrer e você começa a dar passos de fé. Você não prova o poder de Deus nos seus melhores dias, você prova o poder de Deus nos seus piores dias. Tinha tudo para quebrar, mas não quebra. Tinha tudo para morrer, mas não morre. Tinha tudo para desistir, mas não desiste. Você não prova o poder de Deus assinando um contrato. Você prova o poder de Deus quando uma porta fecha e todo mundo diz, agora ele se mata, agora ele se mata. E aí você põe um sorriso no rosto, vem para a igreja e entrega a melhor adoração da sua vida. A melhor. A melhor. Você tem que testar o poder do que está te assombrando. Testar o poder. E aí Pedro, eu acho lindo que Pedro não diz, Senhor, por favor, acalma o vento. Jesus, por favor, nós estamos fazendo xixi na calça, de medo. Jesus, acalma. Não, Pedro fala, não precisa acalmar nada não, deixa eu andar também. Sabe, algumas vezes você tem que parar de pedir calmaria para começar a pedir poder de Deus. Algumas vezes tem que falar, Senhor, por favor, cala a boca dos meus inimigos. Não precisa calar a boca dos inimigos. Senhor, me dá poder para eu andar acima disso que estão falando sobre mim. Você não precisa pedir para Deus deixar o ambiente calmo. Você só precisa pedir poder para andar acima desse ambiente. Você não precisa fazer acordo com a Capetolândia. Você não precisa ter medo de nada. Pedro não está dizendo, por favor, diminui a força do vento. Pedro está falando, mantém tudo como está, só deixa eu andar também sobre isso. Mantém tudo como está. Quem me odeia pode odiar, quem não gosta de mim pode não gostar, pode quer doença, pode deixar doença. Eu não preciso que nada melhore fora de mim. Eu só preciso de uma coisa, me deixa andar também por cima daquilo que me dá medo. E sabe o que é o mais incrível? Jesus gostou do pedido. Jesus não diz, uau, você é ousado, você é louco, isso é coisa só para mim. Jesus olha para ele e diz, vem, vem cara, vem, vem. Se Jesus falar para você, vem, você vai, vem. E aí Pedro agora está saindo do barco. Ele está saindo de onde? Do barco. Pedro abre mão do barco.
O barco até então era o lugar da segurança, era o lugar da proteção, era o lugar da sobrevivência. Mas quando Jesus diz vem, você abre mão do barco que até hoje te protegeu para viver no sobrenatural. É por isso que você não depende de homem, não depende de recurso. Você abre mão do barco quando você ouve Deus te chamar. Você abre mão do barco. E eu estou pregando para algumas pessoas aqui que entraram aqui abraçadas ao barco, e Deus está te dizendo: o que eu tenho para você está fora desse barco. O que eu tenho para você está fora desses limites. Tem experiências que são dentro do barco, mas tem experiências profundas que são fora do barco. É hora de experimentar o que você nunca experimentou fora do barco. Fora do barco dessa opinião, fora do barco dessa religiosidade, fora do barco dessa conversa furada. Pedro desceu do barco. E como será que é colocar o primeiro pé para fora do barco? Como é a sensação de colocar o primeiro pé para fora e perceber que a água está sólida? Como deve ser maravilhoso agora colocar o segundo pé e perceber que simplesmente eu não afundo. E não afundo porque as leis da física estão rendidas à palavra da boca de Cristo. Não é que a água deixou de ser água, é que sobre a água existe uma ordem e ele não vai afundar. É por isso que você não precisa se apegar ao que acontece com os outros, porque se a palavra de Deus diz que não morre, não morre. Se a palavra de Deus diz que não quebra, não quebra. Se a palavra de Deus diz que não mata, não mata. Se a palavra de Deus diz que vai sobreviver, vai sobreviver. Se a palavra de Deus diz que você aguenta, você aguenta. Não importa as estatísticas, não importam as probabilidades. Para todo mundo, água é mais leve do que o corpo, e corpo afunda. Mas naquele dia, o chão que Pedro pisou era asfalto, o chão que Pedro pisou era mármore, o chão que Pedro pisou era sólido. Vai andar no sobrenatural, meu irmão. Você vai andar no sobrenatural. Levanta a mão, você vai andar no sobrenatural. Diga comigo bem alto: eu vou andar no sobrenatural. Eu vou pisar onde todo mundo afunda e não vou afundar. Deus dá um poder para Pedro. Estou caminhando para o fim. E quando Deus te dá um poder, você não pode ir zigue-zagueando. Quando Deus te dá um poder, você tem que ir em direção a Jesus. Todo o poder que Deus te dá é para você usar em direção a Ele. Se você está sendo muito usado por Deus, nunca esqueça que toda experiência que Deus te permite passar é para você ir em direção a Deus. E não para olhar, estou andando sobre a água e correr para ver baleia, para ver golfinho, correr para agora eu vou surfar. Não é para surfar coisa nenhuma. Vai em direção a Jesus. Se Deus está te abençoando, vai em direção a Ele. Se Deus está te prosperando, vai em direção a Ele, porque se não for em direção a Ele, tu vai perder. Aí a Bíblia diz, fica comigo, nós pregamos que Pedro duvidou, e realmente ele duvidou. Mas como é que começa a dúvida? O texto diz: reparando na força do vento. Reparando na força do vento. O vento sempre esteve lá. O vento começou a fustigar o barco há muito tempo. Mas agora, no melhor momento da vida dele, enquanto ele estava andando sobre as águas, ele parou de olhar para Cristo para reparar na força do vento. Você tem que ignorar o vento. Se você ignorar o vento, você vai conseguir olhar para Cristo. Você tem que aprender a não dar atenção para o vento. O problema de Pedro foi que ele reparou demais no que não deveria. E algumas coisas você simplesmente não tem que olhar. Você não tem que falar, você não tem que reparar, você não tem que dar importância. Você sabe que elas estão lá, você sabe que elas querem te matar, mas você simplesmente não vira o pescoço, você não olha. E não é porque você não olha porque está confiante que vai vencer, é porque você viu algo maior. Jesus é melhor do que o vento. Jesus é mais poderoso do que o vento. E eu me pergunto aqui, quantos estão perdendo tudo porque estão reparando em coisas que não deveriam? Reparando na vida dos outros, reparando na voz do capeta, reparando nos problemas. O vento aumenta o tempo todo, mas você tem que ignorá-lo. Não fale com o vento, não olhe para o vento, não converse com o vento. E a Bíblia diz que quando Pedro foca no vento, ele começa a afundar. Ele é um pescador, pescador sabe nadar,
mas a Bíblia diz que ele afunda. Por quê? Porque o medo paralisa. O medo paralisa. O medo faz um pescador que sabe nadar morrer afogado. Coisas que eram comuns começam a ficar difíceis, porque ele afundou. Mas escute, eu não quero focar nisso. O que eu quero focar é que mesmo no pior dia, que tinha tudo para ser o pior dia de Pedro, o dia de Pedro ainda não acabou. Algumas pessoas focam demais que Pedro afundou, mas a melhor parte do dia de Pedro estava prestes a começar agora. A Bíblia diz que quando Pedro começou a afundar, porque reparou demais no vento, uma mão foi estendida para ele e o levantou. Jesus não mandou um anjo, a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão. Estenda a sua mão. Jesus estava a essa distância de Pedro quando Pedro afundou. Jesus estava a distância de um braço. Significa que quando Pedro afundou, Jesus estava perto. Jesus estava do lado. A mão de Pedro estava ali, a menos da distância de um braço. Eu quero dizer para você que nós somos falhos e somos pecadores. Se aconteceu com Pedro, acontece com a gente. E eu posso estar vivendo um grande momento e alguma coisa tentar chamar minha atenção e eu virar o pescoço. Sim, Pedro errou. Sim, Pedro duvidou. Mas Jesus sempre está perto também. Você não pode esquecer que o pecado não é maior que o arrependimento. Você pode estar aqui quebrado dizendo: pastor, eu não mereço mais nada porque eu vivi o pior dia da minha vida, quando eu tinha tudo para dar certo, eu olhei para aquilo que não devia. Jesus simplesmente levanta Pedro, prega para Pedro. Jesus diz: ei, homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí, no versículo 32 do capítulo 14, quando subiram no barco, o vento cessou. Entre o versículo 31 e 32 existe um espaço. A gente esquece isso. Pedro levantou, certo? Quem está comigo aí? Jesus tirou Pedro da água, não tirou? Você acha que Jesus levou Pedro para o barco como? No colo? Hã? Como é que Pedro voltou para o barco? Como? Andando aonde? Tinha tempestade? Tinha, porque o vento só cessou quando eles entraram no barco. Como é que Pedro voltou para o barco? Andando sobre... Sim, eu fui sozinho e eu afundei, mas a minha história não terminou assim. Jesus me tirou de onde eu afundei e agora me pôs para andar sobre as águas de mão dada com Ele. Eu quero dizer para você: Pedro afunda, Jesus levanta e Jesus o põe de novo para andar no lugar que ele afundou, com Ele do lado. O teu pior momento não vai definir o teu futuro. O teu futuro está na mão de Deus. Dizem que você já era, dizem que você acabou. Você achou que Jesus levou Pedro no colo? Seu tolo, não. Pedro afundou, mas teve uma nova chance de andar por cima das águas. Quando você pensa que é o final da história, levanta a mão. Quando você pensa que é o final da história, quando você pensa que fracassou, quando você pensa que já era, Jesus te convida para andar de novo sobre as águas. Ele pega na tua mão e diz: agora você não afunda, porque é de mão dada comigo. Eu saí sozinho caminhando, mas eu volto de mão dada com Jesus. Por que eu coloquei esse tema? A tempestade vai cansar. Porque Jesus em momento nenhum diz para a tempestade parar. A Bíblia diz que quando Jesus volta com Pedro e entra no barco, o vento cessou. No original, cessou significa o vento que torturava, o vento que fustigava. O vento cansou. O vento disse: não tem mais nada que a gente possa fazer. Não tem mais nada. Não tem como brigar com eles. Não tem, esse barco é indestrutível. Não tem como parar mais. A raiz da palavra cessou no grego sugere exaustão, cansaço, fadiga. O vento cansou de tanto tentar destruir. O vento cansou de tanto tentar matar.
O vento cansou, soprou de dia e noite, até 3 da manhã, e nada de conseguir ceifar a vida de ninguém. Não negocie com o vento, resista ao vento, porque quem vai cansar não é você, quem vai cansar é o vento. Quem vai cansar são os teus adversários, e vai ter culto nesse barco. A Bíblia diz que quando Jesus coloca os pés no barco, todo mundo diz verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. O barco que ia me matar, agora tem vigília, agora tem culto, agora tem língua estranha, agora tem poder. Ei! Quem vai cansar é o vento. Quem vai cansar é a depressão. Quem vai cansar é a ansiedade. Quem vai cansar é o câncer. Quem vai cansar é o alcoolismo. Quem vai cansar é o tédio. Quem vai cansar é o estresse, porque Jesus não precisa nem falar com o vento. Quem vai desistir é o vento. Que bênção ter você comigo em mais uma pregação. Meu desejo é que Deus tenha falado com você poderosamente e a partir de agora, uma baita lição de casa para mudanças relevantes. Você que tem contribuído no nosso canal também, muito obrigado. Graças à sua contribuição, a gente continua sempre colocando os novos conteúdos e crescendo. Olha, além do sermão, de segunda a sexta-feira, nós temos Pensiore às 9 da manhã e todos os dias à meia-noite, Clamor da Madrugada. Que Deus te abençoe, continue sempre apaixonado por Jesus e até o próximo. Tchau!